Gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino amigo, ele possa estar sempre conosco, nos amparando, nos ajudando nos nossos processos de reflexão, de mudança interna, que não é fácil mudar interiormente. O nosso capítulo que nós vamos comentar essa noite é o capítulo de número 13, que é intitulado Realmente. Então, realmente, de fato, né? Porque realmente, então é de fato. Então, nós vamos ver o que de fato, o que realmente vai ter um significado para a nossa vida, vai fazer a diferença diante de determinadas situações que nós pudermos ou estivermos vivenciando. Vamos ver lá, deixa eu só chegar nos slides, vamos lá. André Luiz começa assim: tempestade espanta. Ou seja, os momentos de provas e expiações que a gente vive espanta a gente, tem hora. A gente tem medo de não conseguir, a gente tem medo de faltar fé, a gente tem medo de faltar coragem. Muita coisa acontece com a gente no momento em que a gente está passando as provas e expiações. Então, a tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á resistência se soubermos recebê-la. Se nós tivermos aceitação diante dos momentos difíceis da nossa vida, nós vamos alcançar o segundo momento, que é o momento que acontece após a aceitação diante das dores, que é o desenvolvimento da resignação. Resignação é dar um novo sentido, uma nova emoção para aquele fato, para aquela vivência que a gente está tendo. Quando a gente está passando pela dor, a gente quer o quê? Se livrar dela. A gente quer que acabe logo. Mas, se a gente, diante da tempestade, a gente compreender que quem está no barco e dirigindo é Jesus, lembra que ele acalmou a tempestade? Se a gente souber que é ele que está no barco, a gente vai diminuir, né? Vai diminuir os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças, e aí a gente vai acentuar a nossa resistência e a gente vai converter a dor em experiência, que é para isso que a dor está escrita na nossa vida. É para a gente ter a capacidade de convertê-la em experiência. Porque toda dor que não se converter em experiência, ela vai virar masoquismo. E aí, a segunda parte. A dor dilacera. A dor incomoda. A dor parece que abre o nosso peito, tem hora. Ela machuca. É de verdade isso. Então, a dor, ela machuca. Sim, sem sombra de dúvida. Eu vou pedir para vocês que, se alguém tiver com o microfone ligado, desligar, por gentileza. Então, a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. Se a gente, diante da dor, não se revoltar, o que é revolta? Revolta é repetição, é ficar dando sempre a mesma volta, sempre a mesma volta, sempre a mesma volta, em círculos, sem chegar em lugar nenhum. Se a gente aceitá-la, a gente vai aperfeiçoar as nossas emoções, ou seja, vai converter o medo em coragem, a angústia em esperanças. Então, se a gente, diante da dor, a gente aceita, a gente tem resignação, a gente vai conseguir aproveitá-la e vai melhorar os sentimentos que habitam dentro dos nossos corações. Porque a dor é uma benfeitora que vem transformar-nos, ir além da forma, mudar a forma e transmutar. A incompreensão dói. De fato, é muito difícil para a gente, principalmente para aqueles que vivem mais próximos da gente, quando a gente não é compreendido. Dói muito o coração da gente. Porque quando é alguém mais distante, a gente até entende, não convive. Mas quando é alguém próximo, é dureza, não compreender a gente. Contudo, olha só, por isso que realmente, de fato, né? Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Porque quando a gente não é compreendido, aquilo dói tanto na gente que a gente desperta para a verdade
de que eu também não compreendo todo mundo. Então, agora, daqui para frente, como eu experimentei a dor da incompreensão, eu agora estou mais experimentada para começar a antenar mais os meus sentimentos e a passar a compreender mais os outros. A luta perturba. Toda dificuldade que a gente vive diante da vida, ela perturba porque a gente não tem muita certeza se vai conseguir ou não. Todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Olha a palavra aceitação de novo. Está ali, aceitação e resignação. Na aceitação é quando eu abaixo a guarda, eu entendo que é melhor assim, porque eu vou poder aprender com a dor. E a resignação é quando eu dou um novo sentido e uma nova emoção para aquela dor que eu estou experimentando. O desespero destrói, porque ele destrói a fé, ele destrói a esperança, ele destrói a possibilidade, se a gente deixar ele tomar conta da nossa vida. Por isso que eu sempre, quando as pessoas me falam, o que a gente faz diante do desespero? Ora, se você não sabe o que você vai fazer, não mergulhe no desespero, porque é um poço sem fundo. O desespero é um poço sem fundo. Ora, sobe, eleva o pensamento para Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. Abre o coração. Mesmo que a tua prece seja, Senhor, me ajude. Senhor, obrigada. Isso já é uma prece. Então, o desespero destrói, porque ele é um poço sem fundo, se a gente deixar. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Porque o desespero é a falta de fé e falta da esperança. Mas se eu não deixar me arrastar por ele, eu vou cultivar uma virtude chamada serenidade. O ódio enegrece. Enegrece mesmo. Ainda agora, numa outra aula, a gente estava falando. O ódio é de quem sente. E é quem sente é que tem que combater o ódio dentro de si. O ódio é como um carvão. Um carvão, se a gente meter a mão dentro do saco, quem é o primeiro a se sujar? Somos nós. Pode ser que depois, se eu conseguir acertar alguém, o outro também se suje, mas o primeiro a se sujar sou sempre eu. Então, o ódio, ele enegrece a nossa alma. E o ódio é de quem sente. E é quem sente que precisa de médico, é quem sente que tem que transformá-lo. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. Porque se eu não me deixar arrastar por ele, eu desenvolvo o amor. Se eu não me deixar arrastar por ele. Não significa que a gente vai amar os outros imediatamente, porque o amor é um processo. O perdão é um processo na nossa vida. Isso está lá no Evangelho. Lázaro fala, quando ele fala sobre a lei de amor, ele diz, no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados sensações. Quanto mais instruídos e depurados, nós somos sentimentos. Mostrando que o amor evolui. Então, a gente sabe que tudo na vida é processo, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Como diz Lao Tse, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, a gente tem que dar esse primeiro passo. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. Se a gente também não chafurdar na lama da aflição, mas procurar entender que tudo passa, porque tudo passa. A nossa vida toda, durante um dia, ela é permeada de altos e baixos, né? De coisas boas e de coisas ruins. E não passa. Não passa. Não há mal que dure para sempre, nem bem também que dure para sempre. Aqui nessa dimensão, não. Só quando a gente for para a casa do Pai, para o reino dos céus. O choque assombra. É verdade, dá medo. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Ficamos chocados diante de tantas coisas. Mas é aquilo que nos choca que nos renova também. Lembra quando a gente vê uma notícia no noticiário que nos choca? Se a gente tem bom coração, depois a gente pensa, estou chocada com isso, mas quanta coisa eu posso fazer para mudar o mundo? Então, o choque assombra, mas ele renova a alma que se permite renovação. A prova tortura. Não é fácil. Quando a gente está sentindo algum momento de desconforto, ou emocional, ou físico, ou espiritual, a gente quer se livrar daquilo. É uma tortura. Porém, olha, realmente, né? O choque tortura, a prova tortura. Sem ela, entretanto,
É impossível a aprendizagem, é verdade. Sem a prova da professora ou sem o exercício da professora na escola, a gente não sabe se aprendeu. Então, sem a prova, sem o aprendizado. Então, aproveita a prova. É difícil aquele momento, mas depois é tão bom quando a gente vê que a gente conseguiu tirar uma nota, ainda que foi razoável, né, diante da dificuldade. O obstáculo aborrece? Ai, como? Então tem dia que a nossa vida é repleta de problemas. Parece que a gente já acorda, já bota o pé fora da cama, já começa. Um problema, depois dois, três, quatro, cinco. Aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. É verdade. Porque os problemas, eles não são... os problemas são desafios de suma importância para o nosso crescimento. Então, os obstáculos estão ali para nos fazer crescer e não para nos jogar na lama. Então, eles podem nos aborrecer inicialmente, mas é tão bom ver quando a gente consegue, né, vencer todos os obstáculos do dia a dia, porque depois a gente fica fortão, né, fica satisfeito, elevado, feliz, leve, porque a gente cumpriu com todas as nossas funções. Então, como diz o André Luiz, realmente há coisas na nossa vida que são de suma dificuldade, mas sem as dificuldades não há como vencer, não há como crescer. Vem a tormenta na nossa vida, vem a tempestade, mas lembre-se, bons mares não fazem bons marinheiros. É preciso que ele passe pela revolta dos mares para ele ser um excelente marinheiro. Então, para a gente ser um excelente filho, para se deixar de ser um espírito imperfeito, poder alcançar a condição de bom e aguardar com otimismo a conquista de um espírito puro, é preciso vencer todas as aflições, todos os problemas da vida, para que a gente alcance a paz, o amor, a serenidade e a felicidade que está nos aguardando, porque nós somos filhos do amor, herdeiros do amor, e Deus está nos aguardando. A gente só precisa sair do nosso estado de rebeldia interior. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, divino Mestre, inunde o nosso coração de forças, fé e coragem para a gente vencer toda essa semana e, no final, ver que o balanço foi positivo e será positivo. Obrigada, gente. Um beijo grande. Obrigada.